Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Doses de Atipicidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, apresentadora e anfitriã desse quadro aqui dentro do Doses Milionárias. E o podcast Doses de Atipicidade, quem me acompanha já sabe, é um podcast que nasceu com a intenção de trazer informação de qualidade para as famílias atípicas, para as mães e familiares de forma geral. Então, o tema do nosso podcast é autismo e transtornos do neurodesenvolvimento, né? Crianças e pacientes neurodivergentes. Então, se você já me acompanha, fica por aqui. Se você ainda não me acompanha, vou te convidar a acompanhar o Instagram do Doses de Atipicidade e também o nosso canal do YouTube. Todos os episódios vão para o YouTube na íntegra, então você pode conferir lá. Inclusive, hoje eu subi mais um episódio. Então, no YouTube, a Dose de Atipicidade, você consegue conferir todo o conteúdo por lá. Eu tenho quase 20 anos de formada, já tenho experiência na área do autismo há mais de 5 anos. Atuo dentro dessa área, né, com crianças, adultos e adolescentes, enfim, todas as idades. Tem uma clínica que fica ali na Asa Norte, que é a Clínica Salva Nutrição e Saúde Mental. E o meu foco principal é trazer informação para você, que muitas vezes está aí com o diagnóstico de uma criança autista, está um pouco perdido, não sabe para onde vai, não sabe quais são as terapias, os profissionais. Então, vem para cá, que aqui no Dose de Atipicidade tem muito conteúdo para você. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Todas as semanas eu trago ou uma mãe de uma criança atípica ou um profissional que atue, que seja especialista na área. E hoje a convidada foi escolhida a dedo. É uma convidada muito especial, mãe de um paciente meu. E um paciente que teve uma melhora muito grande com a intervenção nutricional. E ela faz um trabalho incrível junto com a comunidade de mulheres. Então, vou apresentar para vocês a minha convidada, que tem o melhor bordão de Brasília, gente. Quem não conhece, vai conhecer agora. Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu, que sou do Dose de Atipicidade, estou muito feliz de ter você aqui. Hoje é o nosso primeiro encontro presencial, ainda tem essa, gente. É a primeira vez que a gente se encontra presencialmente. As consultas foram online e hoje a gente teve essa oportunidade. Então, seja muito bem-vinda e se apresente. Ai, muito obrigada, Carla, pela confiança, pela oportunidade de estar aqui com você. Boa tarde, minhas jovens senhoras. É a forma como eu trato as pessoas que me acompanham, as minhas alunas. Então, somos todas jovens senhoras. Boa tarde, Carla, jovem senhora. Inclusive, verdadeiramente, eu sou uma jovem senhora, gente. Ai, Passou dos 40, tudo jovem senhora. tudo jovem senhora. Fê, eu tô muito feliz de ter você aqui, viu? Para poder compartilhar a sua história. Fernanda tem uma história de vida muito legal, então fica aqui com a gente, que vocês vão conhecer. E é uma influencer aí de Brasília, né? Cresceu absurdamente com o trabalho lindo que ela está desenvolvendo junto com as mulheres, né? As mulheres que estão se reencontrando, né? Reencontrando o seu lar. Então, é um propósito muito interessante. Então, fique aqui com a gente para você conhecer. Então, Fê, a primeira pergunta que eu vou te fazer. Primeira de todas. Quem era a Fernanda antes do diagnóstico do autismo? Nossa. É interessante, né? A gente voltar assim no tempo. Eu já tinha a Giovana, porque eu sou mãe, tenho 3 filhos, né? E a Gi, quando o Pietro chegou, eu tinha já a Giovana, né? Ela estava na fase da pré-adolescência. Então, você imagina. Meu Deus. Estava nessa fase da pré-adolescência dela, ela estava com 12 anos. E quando o Pietro chegou, eu estava naquela fase ainda do sonho, né? O menininho chegou. Então, eu era uma mãe muito tranquila. Então, eu tinha a ajuda da minha mãe, que a minha mãe sempre me ajudou. Então, eu sempre trabalhei fora. Então, eu trabalhei por muitos anos como coordenadora pedagógica. Então, nessa época, antes dos meninos chegarem, eu já trabalhava nessa função, né? Eu era coordenadora pedagógica, trabalhava com um programa de aprendizagem, não sei se você conhece, o programa Jovem Aprendiz, né? Então, minha vida era muito para o ambiente de trabalho, eu vivia para o meu trabalho. Eu quase não tinha, assim, um tempo. A minha vida era viver em função do trabalho. Eu era essa mulher, né? Às vezes não tinha tempo para cuidar de casa. Chegava o domingo, era aquela loucura, assim, né? Que ou descanso ou eu arrumo a casa. Faz as coisas, exato. A jornada tripla, quádrupla da mulher, né? E aí eu sempre ia deixando, assim, a minha casa, a minha família, assim, muito aquém. Era eu, né? Então, eu vivia muito para
para servir o outro, era sempre essa função, né? Como eu trabalhava com meninos que viviam em vulnerabilidade social, então eu peguei muito aquela missão para mim, né? De resgatar mesmo, de servir, de fazer. Então, eu montava os cursos, né? Protocolava, participava de tudo que era trabalho para jovem aqui nessa Brasília, eu estava junto, né? E era na Fundação Educacional? Não, era numa instituição, né? Porque instituições que cuidam da aprendizagem, uma ONG, né? Uma organização não governamental. Entendi. Então, trabalhava nessa instituição como coordenadora, montava os cursos, cuidava desses meninos, cuidava dos professores. Então, essa era a minha vida. E eu vivia em função disso. De segunda a segunda, era isso, né? Até chegar o Pietro, né? Que é o mais velho. É o mais velho, né? E nessa fase, quando chegou o Pietro, então ele já chegou com tudo. Porque ele chorava muito à noite. Então, eu acho que o autismo dele já vem desde muito pequenininho, né? Já deu os indícios ali logo no início. Sim, e com o tempo a gente vai entendendo, né? Porque eu não... Na época do Pietro vai fazer 12 anos esse mês. 12 anos atrás, a gente não falava de autismo. Não falava mesmo. Eu tenho 5 anos, para você ver. Ó. Eu sou pioneira na intervenção nutricional no autismo do Brasil. Eu sou da primeira turma de formação. Pois é. E nós nos formamos em 2020. Então, imagina. É tudo muito recente. Muito. Então, há 12 anos atrás nem se falava. Então eu cheguei naquele lugar onde tinha só o mato. Exatamente. A gente teve que capinar para poder... Então, foi muito difícil, porque a única referência que eu tinha de autismo era... Tinha uma novela que passava, que uma menina, ela pintava quadros. E eu acho que ela também tinha ali, já era um autismo severo, né? Ali, não sei se tinha um quadro de esquizofrenia junto, eu não sei, né? O que tinha ali junto com o autismo, né? Então, mas ficou muito forte, né? Essa questão da divulgação do autismo nessa época, eu lembro. Foi nessa época que eu acho que deu. Então, a única imagem que eu tinha de autismo era essa. Então, eu olhava para o meu filho, então ele não dormia à noite, então eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar dele. Nessa época você ainda trabalhava? Trabalhava. Eu voltei a trabalhar com 5 meses, aí aquela luta para arrumar alguém para cuidar, aquela coisa toda, né? Que a mãe sabe o que passa, é isso, sim, né? Sim, sem dúvida. E assim, ele era muito chorão. Então, às vezes, eu virava à noite com ele e ia pro trabalho. Eu só tomava banho, tomava meu café e ia trabalhar. Nossa. Assim, virava. Quantas mulheres assim, né? Não é mesmo? Que às vezes tem que se dividir entre o trabalho, a casa, filho, marido e tantas obrigações, né? Muita né? função, né? E aí chegou ao ponto que eu fiquei muito cansada. Chegou uma hora que, assim, foi uma luta muito grande. Então, nesses 3 primeiros anos foi muita luta, porque eu não tinha diagnóstico, eu ia nos pediatras e pediatra falava, não, isso é normal, né? Então, tinha Cada um médico. criança tem seu tempo. Aí o Pietro não falava. Com 3 anos de idade, ele não falava nada. Quando que veio a primeira desconfiança do... Você falou que ele chorava muito e que você acha que o autismo dele já apresentou sinais no início. No início. Quando que veio uma desconfiança que você olhou e falou, tem alguma coisa errada aqui? Então, eu não percebi. Era engraçado, né, que... Não sei, talvez pela vida agitada e eu não tinha essa percepção. Mas, por exemplo, vinha alguns parentes falavam assim, Fê, mas você acha que tá normal, né? O Pietro desse jeito não falar? Eu falei, mas eu pergunto pro pediatra, ele fala que é normal. Sim. E então, esse é o risco da fala do profissional que diz cada criança tem seu tempo. Aí falava, não, sossega, Fernanda, que ele vai falar, né? E ele tinha muitos quadros de alergia, adoecia bastante. O que é muito comum, inclusive, você que está aqui acompanhando Dose de Atipicidade, né? Já faço um alerta aí para você que a mãe, de repente, ainda não tem essa informação. É muito comum a associação de quadros alérgicos às crianças autistas. Porque o autista tem, no mínimo, 4 vezes mais chance de apresentar alterações gastrointestinais. E as alergias têm relação com as proteínas dos alimentos. Então, o intestino que está alterado, o intestino que está maltratado, o intestino que não digere bem os alimentos, né, que está com aquele processo inflamatório, ele tem toda a condição de abrir uma alergia alimentar. Então, é nesse momento que a gente tem que ficar muito atento em relação às crianças. Eu falo criança porque normalmente é quando a gente percebe, né, os quadros alérgicos. Mas adolescentes e adultos também têm. Então... E foi nessa época. E aí ele
perguntei de novo pro pediatra, o pediatra, não, é normal. E aí começou a me incomodar, né? Porque a gente tem um Sim, sexto claro. sentido, né? A mãe nasce com um sensorzinho lá Gente, dentro, né? e aí, nessa época, eu já tinha ganhado o Heitor. Já tinha nascido o segundo. Já tinha nascido o segundo. Então, assim, aí eu ficava com os dois, assim, né? O Heitor era mais tranquilo, mas por conta do Pietro, ele foi ficando também muito chorão junto, né? Vai copiando, né? Mimetiza comportamento. Gente, eu tenho uma foto, nossa, muito engraçado. De madrugada, a gente acordada. E o Pietro pulando na cama e o Heitor no meu colo, meu marido... Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Ai, quando a gente pensa, né? Mas sabe, uma coisa é que tudo passa. Essa frase é muito verdadeira. De bom e de ruim, né? Tudo passa. E quando eu volto, assim, eu me lembro, assim, do meu desespero como mãe, né? Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta disso tudo, né? E era o sentimento do meu coração. Não vou dar conta. E a gente vê que dá conta. Sim. Quantas mães estão na mesma situação? Hoje os meninos já estão grandes, a gente está em outra situação. Né? Mas a ideia é exatamente essa, né? A gente compartilhar experiências, saber como foi, para outras mães se sentirem encorajadas e saberem que não estão sozinhas. Não estão, né? Mas nessa época, como era 12 anos atrás, eu era muito sozinha. Eu não conhecia uma mãe. Eu ia perguntar isso agora. Nenhuma. Eu não conhecia nenhuma mãe que tivesse o filho com autismo. Então, você imagina, aí eu comecei a me incomodar, eu fui logo atrás, né? Eu tinha um plano de saúde, o plano de saúde era bom na época. E aí eu falei, não, vou atrás. Eu peguei a carteirinha, na época ainda era aquele livrinho. Sim, nada. De carteirinha, né? Aí eu fui atrás... A gente já estava na época analógica. Aí eu fui atrás das clínicas, né? Eu falei, meu Deus. Aí eu peguei a primeira que eu vi, e lá na Asa Sul, tal. E eu falei assim, encontrei um lugar para poder ter uma psicóloga, para poder atender, né? E aí eu levei... Não foi isso. A primeira vez, eu levei um psiquiatra... E eu fiquei muito assustada quando eu levei nesse psiquiatra. Você levou ele no psiquiatra? Foi. E já o nome já me assustou muito. Naquela época, falar em psiquiatra, 12 anos atrás, hoje em dia as pessoas ainda têm um preconceito, né? Ainda tem. Mas eu falei, psiquiatra, meu Deus, aquilo teve muito peso. Quando eu cheguei lá, ele era muito esquisito, assim, o profissional. Aí, quando eu entrei na consulta, ele só foi anotando, assim, sabe? Às vezes, como falta no profissional. O olhar. O acolhimento para a mãe. Perfeito. Porque é muita novidade para essa mulher, né? Para essa família. Então, aí eu peguei um médico frio, esquisito. Eu saí de lá chorando, aos prantos. Eu falei, eu não volto. Saiu pior do que entrou. Muito pior. Eu falei, eu não volto. Não volto mais aqui nunca mais. E peguei meu filho e falei, Deus me livre, eu não volto nesse homem. Homem com aquela cara esquisita. Meu Deus do céu. Aí eu me desesperei, sabe? Aí depois eu falei, vou me organizar, vou de novo. Aí eu já fui procurar uma psicóloga. E aí eu já fui na clínica, encontrei uma psicóloga muito legal, especialista em TEA, e ela falou assim, olha, você vai ter que... Aí foi onde ela foi me dando os nortes, para onde eu tinha que ir. Porque até então eu não tinha ninguém, nem nada. Era um mundo, assim, muito, muito diferente para mim. E eu falei, então aí eu fui atrás. Aí ela foi me dando os caminhos. Ela falou, vai ter que começar a fazer a terapia. A melhor terapia é o ABA. Então, ela já foi falando do ABA. E aí eu já fui fazendo os trâmites, tal, para ele começar a intervenção. E aí veio o meu trabalho e a intervenção. Como é que faz, né? Como faz. Porque, gente, se tem uma criança que faz terapia, é a criança autista. E aí até fica um alerta para você que é mãe, né? Que tem um familiar, uma criança em casa, talvez uma família, né? Um pai que pode estar assistindo. O excesso de terapia também é ruim. A gente vê muito isso. Então, a aba é bom, então vamos fazer 20 horas de aba semanal. Isso não funciona. TEO é bom, fono é bom, vai fazer psicomotricidade ou qualquer outra terapia. E todas as terapias contribuem, com certeza. Claro que a gente vai avaliar a melhor terapia para cada criança. A gente fala como corpo clínico, né? Claro. O profissional que está acompanhando o seu filho vai indicar a melhor terapia, mas cuidado com os excessos. Às vezes eu recebo lá na clínica, as crianças estão exaustas, exauridas. A criança já não tem mais força, porque é tanta terapia, que a criança já não está conseguindo absorver e nem responder a tanto estímulo. O excesso de estímulo também estressa o autista.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Não é porque a terapia é boa que eu vou lotar a agenda da criança com terapia. Mesma coisa vitaminas e minerais, quando a gente fala em suplementação. Né? A B12 é boa, ótimo, então dobra a dose. Não funciona assim. Então, cuidado. E aí eu tinha que trabalhar e tinha que levar o menino para terapia. Como fazia, né? Trabalhando como CLT, como que fazia? A lei não é para quem, né? Na época acho que nem tinha, né? As leis são também muito recentes, né? Semana passada eu estive com a Carla. A Carla é advogada, inclusive advogada da saúde. Então, se esse é um tema que você tem interesse também, volta aí um podcast para trás, um episódio que vocês vão assistir. Então, a gente falou sobre isso também, né? Sobre legislação, sobre como tudo é tão recente. Então, às vezes a gente fala, nossa, falta informação. Falta. É tudo muito cedo, é muito recente, exatamente. Dados, a gente ainda não tem dados completos do Brasil. Né? A gente tem o Mapa Autismo Brasil, que inclusive eu faço parte dele. Estou até montando uma aula para o Mapa Autismo, que é brilhantemente coordenado pela Carol Stenkoff. Ela está conduzindo, né, esse levantamento de dados aqui no DF e no Brasil. Então, em breve, a gente vai ter o lançamento dos dados, já fazendo um spoiler aí para vocês. Mas a gente não tem dados oficiais do Brasil. O que a gente tem são os dados dos Estados Unidos, que inclusive hoje, né, dados de 2023, a prevalência do autismo está 1 para cada 36. Nossa, só diminuindo. Só. Daqui a pouco a gente está com 1 para 30, Isso, é 25, sem dados, 20. Né? E dados dos Estados Unidos. Lá tem outra forma de avaliação, lá tem outra forma de diagnóstico, enfim. É uma percepção completamente diferente da nossa. Nós não temos dados do Brasil. Então, de fato, a comunidade inteira está muito ansiosa por essa divulgação, até porque sem dados a gente não consegue desenhar as políticas. Sejam elas políticas públicas, sejam elas relacionadas à saúde ou à educação, a gente não consegue é mesmo para cobrar, avaliar. Né? E para cobrar, exatamente. Inclusive, recentemente, eu também contribuí com uma matéria para o jornal Metrópole. Se você não leu, tá lá no Instagram do Dose de Atipicidade, falando exatamente sobre isso, a ausência de dados no DF. A gente não tem dados oficiais no Distrito Federal, capital do país. É um negócio que deixa a gente, de fato, impressionada. Como é que você cobra isso do governo? Como é que você vai brigar pelos seus direitos? É bem complexo, né? E aí depois eu vim, né? O Pietro foi só apresentando, demorando mais para falar, né? Tinha muita dificuldade na interação. Aí foi quando ele foi inserido na escola, aí foi mais sofrimento ainda, né? Não, e a fase escolar, o início da fase escolar já é difícil para toda mãe e toda criança, imagina a típica. E ele não falava, então ele não sabia se comunicar, o barulho irritava ele, e até início eu não tinha ainda o diagnóstico. Ele estava com qual idade? Com 4 anos, 4 aninhos. Aí depois a gente pegou o diagnóstico e foi assim, eu peguei um médico maravilhoso, o Dr. Christian Muller, né? Ele é daqui de Brasília, né? Um médico muito conceituado na área, né? E maravilhoso, ele é muito bom, né? Inclusive, como seria trazer o Dr. Christian aqui para o podcast? Nossa, Vamos tentar ele mora trazer. No Sul agora, né? Tem que trazer ele para Brasília, então eu já vou deixar o convite aí para ele. Então, o Dr. Christian Muller, ele foi o médico do Pietro, e aí ele é muito calmo, né? Ele, não, mãe, e tal, e aí ele foi ele é acolhedor. Muito, demais, né? E aí eu chorei muito, assim, na sala, tal, e ele passou, né, tal, fez os exames, aí pegou o diagnóstico, tal, chorei bastante. Realmente a gente, por mais que a gente, eu já sei que ele mas quando a gente pega o papel... Sim, eu falo muito isso também. Quando a gente pega o papel e vê lá, né, autismo e tal, gente, mãe aí tem aquela... um senso de sentido, né? A mãe tem um sensorzinho que já grita ali. Mas receber, de fato, o diagnóstico oficial é um divisor de águas. Aí tem aquela sensação de vir, meu Deus, meu filho não vai me abraçar, meu filho não vai fazer um carinho, meu filho vai ser ausente, eu não vou ter... E tinha aquela questão da fala, que ele não falava. Ele foi falar quase 6 anos de idade, Pedro. Hoje ele é verbal. Demais, a gente tem que sair falando correndo até dele. Demais. Tem que sair correndo dele, ele quer falar pelos anos que ele não falou. Meu Deus. Não, e esse alerta fica para você, mãe, também, que tem uma criança não verbal em casa, e tem muitos. Eu tenho muitos pacientes não verbais. E é óbvio que gera uma aflição na família, gera uma aflição na mãe. Ah, Carla, fala, tá complicado. Será que meu filho vai falar? Será que não vai? Gente, tenham calma. E nesse momento a gente precisa de paciência. Né? Então, diminuir a expectativa, diminuir a ansiedade. A maternidade atípica, ela exige isso da gente. Exatamente. É resiliência. É resiliência. Todo dia, o tempo todo. Esperar.
esperar, ver que as coisas elas não vão acontecer no nosso tempo, da forma como a gente quer, não esperar um filho perfeito. Uma coisa que eu falo sempre para as meninas, né? Porque, por exemplo, eles começaram a fazer futebol ano retrasado, foi. E aí o Pietro queria fazer futebol, queria. Aí tinha umas mães, né? Então eles fazem, né? Qualquer esporte, né? Junto com outras crianças, né? Tal, né? E aí tinha uns meninos muito pequenininhos no futebol. E os pais e as mães exigindo daqueles meninos como se eles tivessem que ser profissionais. Mas um nível de exigência altíssima, em cima da criança que eu ficava assim, meu Deus, coitado desse menino. Aí, a minha alegria, sabe qual era? Ver o Pietro e o Heitor correndo pro lado certo. Pronto, só de acertar o lado a gente já tava feliz. Meu Deus, isso mesmo, meu filho. E aí é um dos grandes ganhos da maternidade atípica. É você vibrar com pequenas coisas. Com pequenas conquistas. Não, e é um passinho de cada vez, né, Fernanda? É um passinho. Ainda mais você que teve uma filha anterior mais velha, né, Giovana? Isso. Que é hoje um mulherão, né? Típica, saudável. E aí, de repente, vem uma segunda e uma terceira criança dentro do espectro. Gente, a Fernanda tem 2 filhos no espectro. Né? Não tem um, temos 2. Então, talvez você seja uma mãe que tá aí com 2 crianças com diagnóstico e tá aí, talvez, num momento de desespero, achando que não vai dar conta. E se perguntando como é que isso vai se desenrolar, tá aqui a Fernanda para contar a história dela e dizer que sim, é possível, né, Fernanda? É possível. E quando, né, depois veio o Heitor, aí eu já tava muito, né? Aí a gente, quando é mãe atípica, a gente se torna tudo, médico. Sim, acho que a própria maternidade faz isso, né? E a tipicidade bota um que a mais. Nossa, e a gente vai procurar tudo, a gente sabe de tudo. Estuda tudo, sabe tudo. Eu sempre gostei muito de estudar o cérebro humano, eu sempre gostei, né? Essa parte de aprendizagem, neuroplasticidade, é uma área que eu sempre gostei, porque trabalha na área e tal. Você é da área educacional, né? É, isso. E aí, quando veio os meninos, eu falei, meu Deus, aí eu comecei a entender, e aí eu comecei a seguir várias psicólogas que dá treinamento e tal, e eu fui mergulhando a fundo para aprender mais. E a mãe vira uma terapeuta, né? E aí eu comecei, né? E quando eu voltei para minha casa, eu mesmo fazia as terapias com os meninos em casa, por exemplo, atividades de motora, psicomotricidade. E eu comecei a fazer, né? Tinha a época de festa junina, aí eu fazia as bandeirinhas, fazia as coisinhas para brincar. Então, tudo eu ia levando. Veio a pandemia, eles eram muito pequenos e não tinha terapia, fechou clínica, fechou tudo. E eu tive que me virar para não deixar os meninos tão ociosos em casa, né? Não, e 2 crianças. E eu ainda era aquela mãe assim, muito surtada. Eu não ia pra rua, eu não fazia. Mas foi bom, né? Eu fui aquela mãe que precisou, foi necessário. Surtada, né? E aí, quando o Heitor chegou, ele já começou a andar nas pontinhas dos pés. Quando ele começou a andar nas pontinhas dos pés, eu lembro que eu olhava pra Giovana, olhava pro Glauber, eu falava, ai, de novo. Porque a minha esperança era o quê? O Heitor tá aqui, então eles vão crescer juntos, o Heitor vai estimular o Pietro, e aí vai funcionar, vai avançar, vai ser não sei o quê. Então, a gente criou uma expectativa. E aí, quando o Heitor começou a andar nas pontas dos pés... Mas o Pietro fez isso também? Não, ele não andou nas pontas dos pés. Cada criança é uma. Nossa, eles são totalmente diferentes. Eles têm 2 anos de diferença, mas são muito diferentes. E aí, tá vendo? É muito legal, assim, perfeita essa sua colocação. Pra gente dizer e provar e mostrar que cada criança é uma criança. Não existe ninguém igual a ninguém. Ninguém, nossa, eles são totalmente diferentes. A gente vê até profissionais mesmo da área da saúde ou de outra área querendo enquadrar o autismo. Um autista é assim. Não é assim. Ele pode ser assim. A gente tem características gerais. Mas cada criança é de um jeito. 2 crianças, mesmo pai e mesma mãe. As 2 com o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. 2 aninhos de diferença, completamente diferentes. Completamente diferentes. E o ambiente não é o mesmo. E o mesmo ambiente, né? E eu ficava assim, mas será mesmo que ele é? Porque, assim, ele não tinha uns traços parecidos com o do Pietro. Aí você ficava procurando ali, né? Eu falei, não, gente, não é. Aí quando eu falava, gente, mas tá parecendo muito. Aí as pessoas me falavam assim, você tá aí surtada. Você já tá imaginando coisa onde não problema. Tem. Não sei o quê. Eu ouvia muito isso, né? Eu falei, gente, não é.
Não é, ele tem essa questão. Só que ele não tinha o olhar do Pietro, porque o Pietro tinha... Porque o autista, não sei se você consegue perceber isso, né? A gente não tá rotulando, mas eles têm um olharzinho diferente, um olhar meio vago, às vezes não tem aquele olhar assim tão, né, fixado. A não fixação do olhar é uma das características, mas eu tô entendendo, você não tá falando exatamente do Não. fixar, é do... Talvez, É um olhar diferente. não exatamente compreensão também, mas é um olhar que ultrapassa, não tá Isso. no humano ali na frente dele, ele vai para além Isso. disso. O Pietro tinha um olhar diferente. E o Heitor não via isso nele. Aí eu falei, gente, mas não. Mas aí quando o Heitor começou a falar, ele começou a falar inglês. Mais uma característica é a facilidade que as crianças têm de aprender línguas. Nem todas, mas muitas. Então, aí ele, quando a gente ia no supermercado, aí ele ia falando as cores em inglês. Mas ele tinha contato, Fê, com o YouTube, alguma Tinha, coisa? tinha. Ele aprendeu muito rápido e sozinho. Aprendeu. Ele era diferente, assim, nessa questão. E aí, a gente ia no mercado, ele pequenininho, ele apontava. Yellow, blue. E ele apontando certo. Não era, assim, aleatório, né? De quem decorou. Existia um conhecimento ali, né? Ele uma conseguia informação. identificar, né? Perfeito. Então, ele falava azul, blue. Aí ele falava. E eu falei... Eu olhava assim, gente, vocês estão ouvindo a mesma coisa que eu? Não tô doida. ficando louca, só pode ser cansaço. Ai, e aí foi nisso, né? E aí eu falei, gente, mas então tá muito característico. E aí, nessa época, você já estava mais que especialista em autistas, né? Aí eu falei, gente, pronto. Quando Mais ele começou a falar, eu falei, mais um, né? E foi muito difícil, assim, no sentido de falar assim, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Porque uma é uma coisa, minha amiga, dois... uma mãe para uma criança, ok. Agora, uma mãe para duas crianças dificulta. O nível ficou mais alto. Ficou muito mais alto, né? Porque são características muito diferentes, né? Necessidades muito diferentes. Sim, uma criança típica da atípica já é muito diferente. E uma atípica da outra também é muito diferente, com certeza. E mesmo sendo só 2 aninhos, as necessidades ali de aconchego, de colo, de tudo é diferente. Aí o excesso de trabalho, né? O excesso de fazer, né? Fazer pelo outro. Então eu trabalhava muito fora e tinha os meninos em casa. E aí foi onde eu adoeci, né? Eu tive depressão. E aí eu fiquei no chão. Ponto alto, né, da história. Fiquei no chão. E aí, uma dedicação extrema às crianças, 2 crianças atípicas, mais o trabalho, mais a diligência, porque é muito característico da mulher ser muito diligente. Ainda mais trabalhando nessa área de educação, de resgate de pessoas. É uma missão sua, né? Sempre foi. Então, não dá para fazer o mais ou menos, vamos fazer o 100%. O 100% tem custo. E aí foi... Aí eu não tinha tempo pra mim, né? Pra me cuidar, pra fazer alguma coisa que eu gostasse. Então... Pra ser a mulher, né? A esposa. Quem sou eu no meio disso tudo? Sim, exatamente. Pergunta inicial. Quem é você antes do diagnóstico? E aí eu adoeci. Então foi uma fase, assim, muito difícil. E aí chegou o ponto que eu falei, agora eu não consigo mais trabalhar fora. E é uma decisão muito difícil e delicada, né? E até então eu não sabia que eu estava com depressão. Eu só tinha aqueles sintomas que também não se falava. Há uns 5, 6 anos atrás não se falava. Eu acho que esse foi um dos legados da pandemia. Foi essa questão da abertura na fala em relação aos transtornos relacionados à saúde mental. Então, hoje a gente fala muito mais abertamente de depressão, a gente fala mais abertamente de ansiedade. Eu estou fazendo a minha 7ª especialização em nutrição em psiquiatria. Ontem eu tive uma aula sobre suicídio. Então, com dados, com informações relevantes sobre como abordar tratamento, enfim. E há 5 anos atrás a gente não tinha isso, tudo era muito velado. Né? A gente tratava isso de uma maneira muito feia e pejorativa. Sim, é uma vergonha. E aí eu tinha uns sintomas, mas eu não sabia o que era. Sim. Eu falava, era cansaço. Até para identificar era preguiça. mais difícil. Eu falava, acho que eu tô com preguiça. Olha só. E às vezes um domingo, olha o nível. Eu estou com preguiça de uma pessoa que não dorme. Olha como a gente se cobra, né? Eu estou com preguiça. Uma mulher que não dorme, que trabalha quase que 24 horas, porque à noite você fica acordado, durante o dia você trabalha fora, e o nível de cobrança em si mesma, né? Ainda achando que tá fazendo pouco. Pouco. Aí você... eu não posso sentar no meu sofá e descansar. Aí você fala, fui pouco produtiva hoje. Fez um monte. E aí foi quando, né, eu comecei a ter sintomas de depressão, né, e tal. Adoecia muito, muita sinusite, muito problema de estômago, emagrecia, assim, absurdamente. Não esquecia de comer.
a cabeça confusa, tudo muito... uma névoa mesmo, né? Uma vontade de desistir de viver. E eu sempre fui muito alegre. Eu sempre fui uma pessoa que, onde chegava, o barulho estava feito. Não, a sua energia contagia mesmo, gente. Então, quem ainda não segue Fernandinha, na Casa da Fê, @ na Casa da Fê, é o Instagram dela. Todos os dias ela manda bom dia, minha jovem senhora, e a energia dela realmente é contagiante. E aí é onde a gente muitas vezes falha, né, Fernanda, no sentido de... Não uma falha como culpa, mas no sentido de não nos olharmos, né? Você tá com sintomas, você tá percebendo que não tá bom, que não tá legal, e continua fazendo. E a mulher, eu brinco muito, eu falo muito isso, homens me desculpem, mas as mulheres têm uma resiliência que o homem não tem. Né? Na maioria das vezes, não dá pra generalizar, mas a mulher, ela é assim, ela tá morrendo e tá fazendo. E tá sorrindo, porque ela precisa sorrir, ela precisa dizer que tá tudo bem, ela não quer preocupar ninguém. As pessoas perguntam, ela ainda sustenta, não, tá tudo bem. Tudo bem. E ela vai adoecendo. Esse é o problema. E aí eu fiquei assim, fiquei aquela pessoa negativa, desanimada. Perfeito. Né? Egoísta, porque você fica muito olhando só pra sua dor. Mas eu não tenho como não fazer isso. É algo que é quase que imposto. Como é que você vai olhar para alguém se você não tá bem, se você tá doente? E aí eu fiquei muito girando em torno de mim mesma, né? E aí chegou o tempo que eu não dei mais conta. Eu falei, aí eu saí do meu trabalho, porque eu já estava assim, muito nesses sintomas, mas eu não tinha um diagnóstico. Até eu ir conversando com outras pessoas que estavam passando pelo processo, colegas que já tinham pegado o diagnóstico. Tinha uma colega até que o marido era psiquiatra e ela ficou com depressão, né? E aí o marido até foi passar o remédio para ela, ela achou um absurdo. O preconceito do medicamento, né? E aí foi onde tudo, eu acho que foi um ponto alto da minha vida, né? Eu acho que o diagnóstico dos meninos, ele não foi. O ponto alto foi a depressão. Eu entender o meu lugar e o lugar deles, o lugar de Deus, né? Não, sobretudo, né? E entender e assumir que nós temos limites. Sim. E que se a cabeça não para, o corpo para. Se a gente não decide tomar, né, decisões mais acertadas e respeitar o nosso limite, o corpo para por nós. E aí foi quando eu decidi, aí quando eu parei mesmo assim, né, que eu falei, vou cuidar, vou voltar para minha casa. E eu não fui criada para isso, eu fui criada para ser uma mulher independente, para, né, não depender de ninguém. Ganhe pouco, mas tem o seu dinheiro. Então, tinha isso muito forte em mim. E aí, quando eu fiquei entre assim, eu volto para casa ou continuo trabalhando, aí ficava aquela coisa, meu Deus, mas eu vou ser desvalorizada. E aquela conversa toda, né, que a gente sabe. Mas aí eu cheguei no meu limite, eu tive que voltar, não teve para onde. E aí voltei para casa com muita depressão, porque aí quando o corpo deu uma, assim, né, a gente dá uma esfriada, né, a dor chega. Né? Aí que chega, porque tá ali naquela correria, naquele dia a dia. Você não tá ouvindo, você não tá se ouvindo, né? Ou se escuta também, não tá querendo, né? Não dá tempo. Depois eu choro. É isso. Tô sem tempo pra chorar. Não dá tempo de chorar. E aí foi quando eu voltei para esse lugar da minha casa e agora, né? Função de lavar roupa, cuidar de casa, fazer comida. Penso que deve ser, não passei por isso, mas deve ser uma decisão muito difícil. Muito difícil, né? muito louco. Você ter a sua autonomia financeira, você ter sua autonomia como uma trabalhadora mesmo, né? Uma pessoa que está ali contribuindo, que está fazendo, que tem hora para sair, hora para chegar. E, de repente, tomar a decisão de falar, não é mais aqui. Eu vou ficar em casa agora. E, infelizmente, o trabalho de casa não é valorizado na maioria dos lugares. Não é. Né? A gente fala que é um enxugar gelo. Porque você lava a louça do café da manhã, tá tudo arrumado. Daqui a pouco vai o almoço, tem um monte de louça de novo. Aí você vai lá, lava de novo, jantar de novo. É um trabalho sem fim, né? Mas eu acho que foi um despertar para outros lugares, sabe? Sim. Aí vem a segunda As parte habilidades, do né? reconhecer, né? Onde a gente tá e o que a gente... Qual a contribuição daquilo ali naquele momento? Como que eu posso aprender com isso, né? Eu tive que voltar e tive que me lapidar. Foi uma lapidação mesmo, né? E hoje eu falo com muito orgulho, né? Para mim foi muito difícil. Às vezes, quando você ia para algum lugar, o que você faz? A pergunta de você fala, 1 milhão. O que eu faço? Eu sou dona de casa. Eu sou dona de casa. Aí ficava com uma vergonha, né? Porque de repente estava trabalhando em um lugar que você ia, estava
trabalhando com pessoas, eu ia, às vezes, numa secretaria de educação, falava com o pessoal, um presidente de um banco, estava no meio. Tinha atividade, né? Laboral. E de repente você tá dentro de casa, né? O que você é? Dona de casa. Cuido dos meus filhos, né? E foi uma reconstrução de uma mulher. E eu falo isso. Foi uma reconstrução. Uma reconexão com o meu feminino, que era muito ferido. E a gente perde muitas vezes, Demais. né? Gente, eu conheço tantas mulheres que são... não é ser brava, mas essa posição do eu resolvo, eu faço. Eu sou assim também. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço, eu não preciso, deixa que eu dou conta. E como isso é trabalhoso pra gente como mulher. Sim. Né? Como isso traz um peso e uma carga que não precisaria, né? Que não era necessária. E aí, talvez nesse momento, nesse lugar, você consegue parar e refletir e falar, será que eu estou no lugar certo? E o que era mais essencial para mim naquele momento, né? Aquele momento, e quando eu voltei para minha casa, eu vi filhos desconectados, minha filha, eu não tinha convívio com ela, porque eu sempre trabalhei fora. Então, a infância da minha filha foi sempre assim, minha mãe cuidava, alguém cuidava, eu não via a rede fase. de apoio não sempre era, perto. e eu não tinha tempo para ela. Eu não tive. Sabe quando a gente foi se conectar de verdade? Na pandemia. Porque aí, quando ela chegou na adolescência dela, ela foi fazer o Jovem Aprendiz. Quando eu voltei para casa, ela foi para fora. Imagina. E aí, a gente não teve esse convívio. Aí, quando chegou a pandemia, foi o momento que eu tive de ser mãe da Giovana. E aí, todo mundo em casa, e agora? Eita, essa aqui é a minha família. Essa é a minha família, né? E aí, foi nessa fase que eu fui me reconectar comigo mesmo, com a minha essência de mulher, de mãe, do valor mais importante para minha vida. Porque o que adianta a gente ganhar lá fora e os de dentro se perder? Perfeito. Né? Não, e é uma dupla jornada aí, né? Porque você primeiro tem que abrir mão de algo que você tinha para algo que é um novo. Então, é se atirar, é se lançar mesmo no escuro. E, ao mesmo tempo, ir se terapeutizando no sentido de entender quem você é, entender que essa foi a melhor escolha. E reforçar isso todos os dias, até isso, de fato, fazer sentido e ser real. Né? Porque nos primeiros dias não deve ter sido... que legal, então essa decisão foi a melhor que eu tomei. Porque eu adoeci. Aí foi quando eu comecei a fazer terapia, né? E aí foi um resgate mesmo. E a minha terapeuta, eu falei assim, tá, então eu tô aqui, então eu vou fazer aqui, porque eu fazia muito lá fora. E eu deixava... puxar pra cá. Eu deixava a desejar dentro do meu lar, muito. Então, era filhos desconectados, meu casamento péssimo, porque a nossa conversa era só assim, já pegou o menino? Já pagou a conta? Vai lá comprar o pão! Vira quase sócios de uma empresa, né? Isso, né? Já não... Então, assim, relacionamento... Sabe onde a gente ia tomar café da manhã? Na padaria, todos os dias. Nossa. De segunda a segunda. Eu não tinha tempo nem pra fazer o café. Nunca. Corria com o menino, levava pra babá, corria pra um lado. Chegava às 7 da manhã, já tava cansada, exaurida. Tô cansada. E era assim, essa luta eterna. Então, a gente não tinha tempo mesmo pra vida, pro casamento. Então, eu estava em Cacos, minha casa em Cacos. E aí, foi um caminho pra reconstrução. E aí, conta pra mim, né? Já tô curiosa pra audiência. Como é que foi que nasceu essa nova Fernanda? Como é que nasceu esse projeto seu com as mulheres? O que te motivou a querer trabalhar com as mulheres no sentido da mesa posta? Enfim, explica pra gente como é que foi esse processo todo. Esse processo começou aí, né? Nesse resgate mesmo de mulher. Ele começou aqui, tudo começou aí. Começou com você, quando né? Eu voltando pra casa. Esse foi o início de tudo, né? De eu enxergar o tempo das coisas, de aprender que existe um tempo para tudo, existem ciclos na vida da mulher. Perfeito. E que muitas vezes o seu ciclo é diferente do meu. Cada uma está numa estação. E quando a gente fica olhando muito para a estação da outra, a gente deixa de viver a nossa e deixa de ter alegria no que te entregou, né? Às vezes eu tô ali, eu sou uma dona de casa. Aí às vezes a gente fica lá no Instagram olhando lá a vida daquela mulher que está trabalhando fora. Ai, mas eu queria estar naquele lugar. Às vezes aquela mulher queria estar no seu lugar. Exato. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Se a gente não tiver essa consciência e voltar para se entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, a gente fica olhando para o outro como se a do outro sempre fosse mais legal. E ninguém sabe a batalha que o outro passa. E aí eu tive essa reconexão mesmo comigo, com Deus, né? Eu tive que, nesse período de adoecimento, foi o momento em que mais eu tive contato com Deus. Porque eu cheguei ao ponto, Carla, uma vez, eu tive vontade de tirar minha própria vida.
Sim. E isso é mais comum do que a gente imagina. É. Então, assim, lá no onde é meu jardim hoje, ali era um lugar que não tinha nada. Na minha casa, gente, eu tenho um jardim vertical. E era um espaço que era todo branquinho, sem nada. E eu passava ali, aí tinha umas coisas lá, uma corda, eu olhava para aquilo ali, era vontade de pegar aquilo. E me deu muita vontade, várias vezes eu senti isso, né? Eu não fiz pelos meus filhos. Mas a dor era tanta, né? E hoje aquele lugar é o meu jardim. E ali floresceu, É o meu né? jardim. E como isso tem uma representatividade grande, né? Tem, aquele As jardim é plantas, a mais do que... vida, uma nova chance, Sim. uma nova esperança, expectativas, dias melhores, vida melhor. Vida melhor. E aí, no sentido ali eu fiz um jardim, né? De um lugar que eu não via nada, eu fiz um jardim. Assim como a minha casa. De um lugar que eu não via nada, eu trouxe Deus para a essência dela. E a partir dali a gente foi reorganizando a casa. E reorganizar, gente, não é fácil. Não. É mais fácil organizar do que reorganizar, com não é toda fácil. certeza. A gente precisa ter uma resiliência, a gente precisa não ouvir os barulhos de fora, a gente não pode ouvir os barulhos internos, porque às vezes você está fazendo, não, isso não vai dar certo. Para que insistir nisso, né? Vai contra, aqueles né? barulhos internos que a Autossabotagem. gente tem, né? E aí eu fui tendo que fazer essa reconstrução. E foi quando chegou a mesa posta, né? E aí eu senti o desejo de falar, gente, a gente nunca comeu numa mesa nessa casa. A gente nunca teve isso, né? E aí eu comecei a pôr a mesa. E eu comecei a pôr a mesa com o que eu tinha. Quase nada, porque eu não olhava para isso. Eu olhava para as blusinhas da Renner. Mulher e as brusinhas. Eu não olhava pra louça. Quem Quem liga, olhava né? era o meu marido. Eu não olhava. E ele gosta, né, Fernanda? Gosta. E aí eu não olhava. E aí foi quando eu comecei a olhar para as coisas. Eu falei, gente, eu não tenho nada para pôr na minha mesa. Mas mesmo assim eu me organizei, fiz com o que eu tinha, comecei a pôr a mesa. E aquilo ali foi me dando um estímulo, uma alegria, um renovo. E aí eu fui trazendo a minha criatividade, coisas que estavam guardadas. Né? E aí eu fui colocando a mesa, de repente, aí eu trazia minha família para a mesa, eles gostavam, preparavam uma comidinha. Então, por isso que eu falo, gente, romantize a vida. Tem gente que fala, pai, de romantizar a vida. Que mulher, romantize sua vida. Leve leveza para ela. Eu moro sozinha, né? Para quem não sabe, moro sozinha e eu faço as minhas refeições com a mesa posta. Eu boto meu forrinho americano, um prato bonito, né, os talheres. Eu adoro uma mesa organizada, eu adoro. Então, eu preparo e eu sirvo a minha mesa todos os dias. Todos os dias. Então, romantize sua vida. Então, eu comecei a pôr a mesa com o que eu tinha. Aí, pedi para uma vizinha fazer os lugares americanos de crochê. Aí, na época, eu não conhecia quase nada. Eu não tinha conhecimento também. E aí, eu fui fazendo assim, né? Aleatório. Pedi uma vez para uma costureira. Ela fez tudo torto, mas mesmo assim eu usava. A intenção era boa, a execução péssima. Aí eu usava do mesmo jeito lá aquela roupa de mesa e tal. E depois eu fui tomando gosto. E foi tão impressionante que aí depois eu comecei a conhecer outras pessoas que colocavam mesa, porque eu não conhecia. E aí eu fui vendo que você ter o hábito de sentar à mesa, de ter esses momentos de comunhão, de você pôr a mesa estar escura. E foi onde eu fui curando a minha depressão. Perfeito. Olha que interessante. Aí eu fui conhecendo muitas histórias de mulheres que passaram pelo processo de câncer, de mulheres que passaram pelo divórcio e reataram o casamento, de mulheres de reconstrução através da mesa. E são muitos relatos. Muitos relatos. E aí eu fiquei impressionada. E aí foi onde eu comecei. Eu falei, então agora eu quero estudar isso. Mas aí, antes disso, a minha psicóloga falou. Ela foi tão certeira. E aí eu comecei a arrumar a minha casa. O que era tudo em desordem, eu fui colocando em ordem. Gavetas, armários. Eu acho que eu entrei no seu Instagram, a gente se conheceu mais ou menos nessa época. Né? Você ensinando a dobrar a roupa para colocar no cabide, como é que tinha mais espaço, como é que eu organizava as louças. E aí eu comecei a cuidar da minha casa. A minha cama já não era só colocar o pano em cima. Eu faço uma dobradura no pano da minha cama e vejo se está alinhado, se está bonito. E tem gosto em fazer isso, né? Tem prazer em fazer isso. Eu fui me descobrindo nisso. Né? E aí foi quando a minha psicóloga falou, Fernanda, por que você não mostra isso para as pessoas? É tão bonito.
Aí eu falei, mostrar pra quem? Quem vai querer ver coisa de casa, né? Na época, E né? como a gente tem julgamento sobre as coisas, né? E aí depois ficou aquilo martelando, aí eu fui decidir. Aí eu fui abrir o Instagram, né? Aí Por foi isso que chama Na na Casa da Fê, Fê. isso. Muito legal, muito legal. E aí foi quando eu comecei divulgar, mostrar, e eu comecei a estudar, me profissionalizei. Eu falei, ai, gente, eu quero aprender mais, né? Essa sede de conhecimento. Aí eu Sim, falei, eu claro. quero aprender mais. E aí foi quando eu estudei, fiz um curso de etiqueta, de mesa posta. Então, eu fui me profissionalizando. Até o ponto de começar a ensinar outras mulheres e logo depois veio o chá de mulheres, né? Não, gente, eu vou convidar você de novo para entrar no Instagram da Fernanda, que é incrível. É incrível, é lindo. Cada mesa maravilhosa, inclusive, jovem senhora, por gentileza, já me convide para um chá que eu vou lá. Vou convidar, sim, será um Porque eu prazer faço te questão receber. de participar e eu fico babando nas mesas que a Fernanda coloca. Você voltou de viagem agora, você fez a da praia, não foi? Foi. Eu acompanho o Instagram dela todo dia. E é a coisa mais linda. E como tem amor ali, como tem acolhimento, como tem cura. E como as mães, não só mães, eu falo muito de mães, mas não é colocando o peso na mãe, é a família de forma geral. Mas aqui a gente tá falando especificamente de mulheres. Como as mães precisam disso, né? E foi, sim. Aí quando eu comecei a receber mulheres na minha casa, porque eu também estava nessa fase muito, né, depois que a gente passa pela depressão, eu entendi que ela não tem cura. Tem que estar sempre atento. O que se tem é aquele controle. Tem remissão, mas não tem cura. Não Perfeito. tem cura, Tem que estar né? sempre atento. E aí a gente tem esses altos e baixos. E foi numa fase dessa que eu baixei a guarda, fiquei meio ruim de novo, fiquei péssima de novo. Aí eu falei, não, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Porque aí eu já estava muito dentro da minha casa, vivendo muito só o meu universo. Que também é ruim. Que também é ruim, que existe, tudo tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Tudo tem que ter um equilíbrio. E Então, as nada pessoas demais é bom. curam pessoas. A gente precisa das pessoas. Perfeito. Ninguém foi feito para ser ilha. Perfeito, concordo né? plenamente. A gente precisa. Da mesma forma como as pessoas nos machucam, elas também nos curam. E é nelas que a gente encontra a cura. E o servir, para mim, sempre fez parte da minha vida. E aí foi quando eu comecei a fazer o chá de mulheres, receber outras mulheres. Eu falei, gente, eu tenho tanta louça, tem um dia da semana que eu posso fazer alguma coisa. Eu falei, não, vou começar a receber mulheres na minha casa, né? E aí foi quando eu comecei, assim, de forma... Sem nenhuma querer ganhar nada com nada, assim, fiz porque era algo do meu coração. E ele criou uma proporção gigantesca, de tal forma, assim, que hoje eu tenho alunas no mundo inteiro, assim, não foi algo que eu planejei, ele aconteceu, né? Inclusive, deve ter alunas minhas aqui, porque até falei para elas. Com certeza, a gente tá com uma audiência enorme, já batemos recorde de audiência, inclusive, nesse podcast aqui do Doses de Atipicidade. A Fernanda tem um Instagram fortíssimo. Elas são maravilhosas, então eu tenho alunas no mundo inteiro. Então, ó, um beijo para as alunas da Fê que estão aqui assistindo a gente. Então, assim, encontrei mulheres com o mesmo propósito. Isso é forte demais. E é fenomenal, né? Fenomenal. E o mais lindo, aí, ano passado, eu falei, eu quero fazer um chá para as mães atípicas. Ai, você me contou, você me falou. Eu falei, não, eu quero atender elas, eu quero ajudá-las, eu quero ter um momento para elas. Perfeito. E, gente, mas foi algo de mais extraordinário. Eu falei, mas eu não... Como a mãe atípica é aquela mãe que não tem tempo para ela não se cuida e ela não... Eu falei, não, tem que ser algo diferente para ela olhar para a beleza dela, para ela ter um dia, assim, diferente. Não cuidando de quem cuida, né? Isso. Aí eu falei, se for atrás de umas amigas que tinham um estúdio de maquiagem e cabelo penteado. Conseguimos uma fotógrafa maravilhosa. E nesse dia a gente fez para elas, elas se arrumaram, né? Como se fossem princesas mesmo, né? Ai, princesas. E aí nós arrumamos aquelas mulheres, enfeitamos elas, deixaram elas bonitas, fizeram fotos. Então, e mãe atípica, ela é assim, né? Não sei se você já percebeu, assim, elas são rígidas, assim. Sim. Né? Tá sempre com o pé atrás, preocupada. Né? Preocupada com o tempo, com tudo, né? Mas no final, elas estavam dando gargalhadas. Que momento bom. Sorrindo, choraram à mesa. Eu falei, gente, como essas mulheres precisam ser acolhidas. E aí eu divulguei, né, no meu Instagram e tal, e muitas alunas minhas estão com esse projeto, fazendo para as mães atípicas, atendendo nas escolas. Então, gente, e é algo que eu desejo para o meu coração mesmo, que esse projeto ele se amplie, alcance essas mulheres que precisam, né, que não tem voz, que não tem com quem dividir.
Não, que que precisam trabalho ser. lindo, né, Fê? Parabéns, parabéns. Nossa, te admiro demais. Desde o início, né? Quando eu peguei ele no iníciozinho da sua fase, você começando a montar as mesas, já tem um bom tempo isso. Quando as suas louças quebraram, eu acompanhei que você teve que renovar tudo. E que trabalho belíssimo que você faz junto às mulheres e às mães atípicas, né? Falando especificamente desse grupo e como elas precisam disso. Precisam. A gente precisa, né? Eu também preciso. Sim, eu preciso todo mundo, né? Como você bem falou. Eu também preciso. Pessoas curam pessoas, né? E assim, impressionante. E não quer dizer que eu tenho uma vida florida. É muita Não, muito luta. pelo Os meninos, contrário. gente, eles mudaram de escola. Tá muito difícil, assim, a questão do Heitor, porque ele é muito sério, muito fechado. O Pietro não. O Pietro tá deslanchando, graças a Deus. Meu filho, o Pietro, ele tá indo, ele tá fluindo, sabe? Carla, se você conversar com ele, você fica impressionada. Gente. Meu Deus, você fica impressionada. Aquele menino que não falava. A evolução da criança é inacreditável, Sim, né? aí eu fui na escola e os professores falaram, nossa, mas você tá de parabéns com seu filho. Tá de parabéns, ele é um menino excelente. Nem parece que ele entrou na escola agora. Já Olha parece só. que conhece todo mundo. Então ele vai lá. Expansivo. Isso é para contrariar todas as falas de que o Sim. autismo não tem convívio social, né? Que E tem outra, dificuldade e de ele socialização. percebe quando eu não estou bem. Quem diz que autista não percebe? Outro dia eu vi uma... Que não tem sensibilidade. Outro dia eu vi lá no Instagram alguém falando sobre isso. Porque o autista não vai sentir isso, não vai sentir Meu aquilo. Deus, Ai, meu Deus. que loucura. Eu até passo, gente, porque eu não sou da polêmica. Eu evito ouvir essas coisas, porque vai me irritando, então deixa pra lá. Não convive. Quem fala isso não convive. Não. Mas, Fê, não posso te deixar embora sem te perguntar a sua percepção sobre a nutrição dentro do espectro do autismo. Ai, gente, A isso gente já fez algumas consultas. Já. Os meninos são pacientes, tá, gente? Inclusive, estamos falando com a mãe de uma paciente, de pacientes. Assim, Traz pra gente. A nutrição é uma das partes mais doídas, eu acho, que da maternidade atípica. Sem dúvida nenhuma, concordo com você. Né? Porque eles têm muitas restrições, muitas limitações, não aceita comer. Então, para mim, sempre foi muito difícil, sempre foi um calo. O Pietro come demais, come carboidrato, aí na mesa é assim. Pietro, come devagar, menino, porque não mastiga direito, tem a questão da mastigação. Sim. O Heitor, menino, come, menino, pelo amor de Deus, come. Então, isso pra mim, a nutrição é uma das partes mais difíceis, né? É assim, de chorar. Às vezes eu vejo uma mãe com um filho típico, meu Deus, dá pra fazer tanto pegar a verdurinha, fazer o desenho pro menino comer. Ai, tem umas coisas tão legais. E é que eu olho pro meu filho, ele não come, ele não aceita comer isso. Seletividade alimentar tá muito associada ao autismo, né? Não é exclusivo do autismo, mas tá muito associado. Mas eu acho assim, um dos ganhos é a questão da gente suplementar a criança. Sim, como é algo que eu aprendi com suplementação. você, né? Perfeito. E não só a criança, e eu falo isso para muitas mulheres, para as mães grávidas, né? Sim, O as grávidas nenenzinho, eu aprendi com você que o suplementar. nenenzinho tem que suplementar. Também. Gente, uma vez a gente fez uma live. Gente, aquela live é um poder, aquela Muita live. informação, né? Muita coisa. Muita. Como a mulher, a criança precisa de suplementação para ela poder fluir, para ela ficar esperta, para ela ficar inteligente. E essa é uma das coisas que ajuda bastante a suplementação. A nutrição tem duas vertentes, né? Alimentação e suplementação. E aí, o que eu vi com o Heitor? Mas é uma luta, não vou dizer que é fácil, não. Não, de jeito nenhum. Quando você falou assim, olha, Fernanda, diminui o glúten, diminui o leite, né? Diminui essas coisas. E aí, ele tava viciado na Nutella. Eu consegui tirar a Nutella do Heitor, mas foi com você, luta. né? Mas aí, ele viciou na Nutella. A Nutella de manhã, de tarde, de noite. Né? E só queria comer Nutella. E o que eu vi? Quando a gente conseguiu tirar, a gente conseguiu introduzir um franguinho, mas são coisas pequenas, mas que são avanços pra gente. Paciente formiguinha, não tem jeito. Mas fico muito feliz com o seu relato. Isso é muito legal para trazer para a audiência. Porque muitas vezes as mães estão desesperadas e a mãe fala assim: Carla, não é o momento agora para fazer a intervenção, eu não estou com condição, não tenho cabeça para fazer. Mas é exatamente a intervenção nutricional que vai fazer a diferença. É exatamente a intervenção nutricional que vai permitir que seu filho quebre a rigidez cognitiva, comportamental, que se aproxime de outros alimentos, que melhore o intestino, que é uma queixa muito comum, que melhore a imunidade. Então, muitas vezes, a batalha que a própria mãe está evitando é o que
vai trazer uma nova esperança e uma nova fase e realidade para aquela família. E não é fácil mesmo. Fernanda está aqui para provar. Gente, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa. Uma pena já ter encerrado. Passa muito rápido, né? Também Passa rapidinho. duas tagarelas não tem jeito. Conversa demais, Já vou sair daqui com o compromisso da gente fazer uma live. Topa? Vamos sim. Então pronto, a gente vai fazer uma live lá no Instagram, eu e a Fernanda, para falar de todos esses temas e abordar um pouco mais, de repente, algum que não tenha ficado. Se você quer saber mais alguma coisa, entra lá no Instagram ou no meu, nutri.carla, ou no do Dose de Atipicidade, @Dose de Atipicidade, ou o da Fernanda, na Casa da Fê, e manda suas dúvidas ou sugestões. Obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Fernanda tem um presente para você. Maravilhoso. Gente, esse aqui é o Biovit. Para quem acompanha o podcast sabe, o Biovit, a Sense Biofarma, é patrocinadora do nosso quadro do Dose de Atipicidade. Ai, que maravilhoso. Eu sou speaker da marca, então eu uso, eu recomendo, eu gosto muito desse suplemento. O objetivo dele é modular intestino e imunidade. Uau. Tem cupomzinho de desconto no Nutri.carla, só entrar no site da Sense Biofarma. Fernanda, coloca aí seu aviso final. Deixa uma mensagem aí para quem está nos acompanhando e a sua rede também. Gente, um beijo. Meninas, muito obrigada por estarem aqui comigo. E quero dizer para você que na vida tudo passa e com Deus tudo fica mais fácil. Se tem algo que eu tenho a dizer para vocês, nos momentos mais difíceis da sua vida, se apegue a Deus, esteja com Ele, busque Ele, que Ele vai te dar as estratégias. A gente, como mãe, muitas vezes, a gente se desespera e a gente acha que tudo é na nossa força. Mas existe alguém que cuida da gente, que é Deus. E Ele está cuidando de você. E se você permitir, falar, Senhor, me ajuda, Ele vai te ajudar. Assim como Ele vem me ajudando em todos os momentos da minha vida. Eu tenho certeza que Ele também vai te ajudar. Obrigada pela presença, viu? Pela participação. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, meninas, minhas alunas maravilhosas que estão aqui. E agradeço mesmo. Obrigada. Gente, quem quiser saber mais do curso da Fernanda, só entrar lá no Instagram dela. Ela vai deixar um brinde aí para quem quiser. Tem um presentinho aí para nossa audiência. Um beijo. Até terça-feira que vem, 12h30 aqui no Doses Milionárias.